Continuando a falar sobre várias funções que existem propositadamente para trabalhar arrays, vamos falar aqui sobre 4. Push, Pop, Shift e Unshift. O que é que elas fazem basicamente? Elas permitem adicionar ou remover elementos num array. Existem outras formas de nós podermos acrescentar elementos num array ou removê-los. Por exemplo, eu tenho aqui um array que contém já 3 elementos e se eu fizer isto, nomes é igual a António. O que vai acontecer é que se eu fizer aqui um print R de nomes, nós vamos ter a adição de António àquela coleção. Reparem, nós vamos ter aqui então os 4 elementos. Ok? Esta é uma forma que nós podemos utilizar. Nós podemos utilizar outras formas de poder adicionar então estes elementos. Podemos até inclusive usar aqui um índice que vai permitir fazer com que este seja o 0, o 1, o 2 e este seja o 30. Reparem. Cá está então a alteração do índice. Bom, no entanto, existem aqui algumas funções e a sua utilização não é nem aconselhável nem desaconselhável. Isto é, vocês usam por uma questão de leitura mais facilitada do código e algumas delas são mesmo utilizadas para executar a operação concreta. Bom, vamos aqui ver o que é um array push. Ele permite acrescentar elementos no final do array. Vocês verificaram que eu fiz um acrescento de um elemento no final do array, utilizando simplesmente aquela escrita que eu vos mostrei anteriormente, permitindo até definir aqui um novo índice. Mas se nós usarmos o array push, nós podemos usar o array push para duas formas. Reparem, eu tenho aqui o nomes, neste caso o primeiro parâmetro é vou acrescentar, e push não significa puxar, mas sim colocar, ok? Vou colocar no fim do array, independentemente do número de elementos que ele tenha. Mas vou colocar no final deste array o quê? E agora eu posso usar apenas um valor ou ir especificando, separando por vírgulas, todos os valores que eu quero adicionar. E não há aqui um limite, ok? Então significa que eu vou, com esta linha que aqui está em cima, adicionar o Joaquim. Portanto, neste caso, nós vamos ter aqui o array original mais o Joaquim que é adicionado. Mas se eu descomentar aqui, nós para além do Joaquim vamos ainda adicionar o Rui, o Marco, a Sandra e um valor chamado 25. Ok? E é absolutamente tranquilo, podem conviver valores de diferentes tipos dentro do mesmo array. Bom, vamos ver aqui no caso do array push, já vimos, vamos ver aqui o array unshift. Ora, ele permite adicionar elementos, mas neste caso não no final, mas sim no início do array. Então, nós queremos colocar antes. Então reparem, se eu usar aqui esta expressão unshift Tiago vai ser colocado ali no início. E então, inicialmente, nomes tinha João com o índice 0, Tiago vai passar a ter o índice 0. Então, reparem aqui, quando eu executar, Tiago foi adicionado ao início do meu array. Da mesma forma que acontece com o push, eu posso ter um unshift que adiciona mais nomes ao início do meu array. Mas atenção, este é adicionado primeiro e quando estes vêm a seguir, eles são adicionados por esta ordem. Reparem. Eu tenho aqui a Teresa, o Manuel, esta primeiro, este depois e o Tiago. Porquê? Porque o Tiago foi adicionado antes de eu chegar a esta linha. Quando ele é adicionado, ele passa a fazer parte do meu array. Quando eu a seguir eu vou adicionar mais, estes aqui vão assumir ainda uma posição anterior à do Tiago. E por isso é que nós ficamos com esta estrutura que aqui está. Muito rapidamente vamos ver o caso do shift. Existe o unshift e existe o shift. O shift serve para retirar. As duas funções que vamos ver agora no final deste vídeo servem para retirar elementos. O shift retira um elemento do início do array. Aqui nós colocamos no início, aqui vamos retirar do início. E para isso, para retirar do início, apenas temos que fazer array shift nomes. E automaticamente ele vai puxar o primeiro nome. Eu chamo aqui a atenção para um aspecto importante que é o seguinte. Quer esta função array shift, quer o array pop, ao retirar valores de um array, podem também guardá-los numa variável. Portanto, eu posso ter aqui valor é igual, ok? Desta forma, obviamente, valor é igual àquilo que for retirado. Neste caso, retirado do início do array, ok? E, portanto, se eu executar agora o meu código, desapareceu o João, porque foi retirado do início. Atenção, com esta escrita, o João está inserido no valor. E, portanto, se eu fizer aqui um echo valor, nós vamos ter a apresentação desse valor aqui, como vocês podem observar. E agora, finalmente, temos também aqui o array pop. No caso do array pop, nós vamos retirar um elemento do final do array. Então, nesta circunstância,
nós vamos ter é o João, a Ana, o Carlos desapareceu e à semelhança do que acontece aqui com o array shift, nós podemos passar o valor retirado para o interior de uma variável.